João capítulo 17, do verso 20 ao 23. A minha versão é Almeida século 21. Naturalmente, você pode ler em sua própria versão, que diz assim: E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Até aqui a porção da palavra do Senhor. Deixe-me começar a minha fala trazendo um fato histórico e até recente. Em 2007, o jornal Washington Post dos Estados Unidos decidiu fazer uma espécie de experimento numa movimentada estação de metrô da cidade para avaliar o gosto, as prioridades e a percepção das pessoas. Eles convidaram simplesmente o grande violinista Joshua Bell, considerado por muitos um dos mais notáveis violinistas da atualidade, para que aquele homem pudesse ficar na estação de metrô, vestido de camiseta, calça jeans e boné, tocando o raríssimo Gibson ex-Huberman, feito à mão no século XVIII, pelo renomado Antonio Stradivari, um dos violinos mais cobiçados do mundo, avaliado em 3,5 milhões de dólares. Pois bem, a música escolhida por Joshua Bell para tocar naquela manhã, naquela estação de metrô, foi simplesmente uma das inúmeras peças musicais de Johann Sebastian Bach. Mas a grande verdade é que essa cena estava bem longe de como Joshua Bell costumava tocar o seu instrumento, com roupas de gala, nos grandes teatros do mundo e com audiência atenta. Das centenas de pessoas que estavam passando por ali, apenas sete pararam para ouvi-lo. Muitos estavam apressados, agitados, e por isso perderam a oportunidade singular de ouvir uma apresentação de excelência feita por um dos maiores músicos contemporâneos. Ou seja, muitos passavam, mas não tinham olhos para enxergar a beleza do que estava acontecendo ali naquela manhã. De igual modo, meus irmãos, a beleza da igreja tem sido ignorada por muitos que têm olhos de carne, mas não a enxergam como ela verdadeiramente é. O Espírito Santo, nós sabemos, tem produzido acordes da graça na igreja e através da igreja, mas esses acordes não estão sendo encontrados, não têm encontrado mais ouvidos atentos em nossos dias. Essa triste realidade é, em muitos casos, uma consequência de uma visão equivocada do que vem a ser a igreja de Cristo Jesus. Geralmente as pessoas têm em mente que a igreja é simplesmente um prédio feito de tijolos, areia, cimento, argamassa, com endereço, e não as pessoas com suas diferentes histórias, contextos, dramas, que foram redimidos por Cristo. Ou seja, a igreja não é feita de tijolos, mas de gente. E o cristianismo, ouso dizer, é a única religião que vai trabalhar a igreja nesses termos, como um povo e não como um endereço, como pessoas salvas, redimidas, e não como tijolos. Pois bem, ligado a isso, as pessoas redimidas por Cristo são salvas, mas não para caminharem sozinhas. Deus, em sua sabedoria, nos chama a trilhar a vida cristã juntos, em comunidade, em comunhão e em unidade, apesar das diferenças. E não há, meus irmãos, dentro da nossa temática, algo mais belo do que contemplar a igreja por essa perspectiva. Pessoas que antes eram estranhas,
mas que agora experimentam comunhão com outros por meio de Cristo. Pessoas que lá fora não tinham nada a ver, mas que dentro da comunidade de fé elas têm tudo em comum. Portanto, observe, há uma beleza, sim, na realidade da igreja. Agora, a unidade da igreja é algo belo, mas não porque nós somos belos, mas porque é um reflexo da beleza, da unidade do próprio Deus Trino. E esse ponto é que eu gostaria de observar com os irmãos nessa noite. Para contemplarmos a unidade do povo de Deus, já que esse é o nosso tema, contemplando a unidade, nós precisamos contemplar o próprio Deus. E o texto que nós temos diante de nós é extremamente importante nesse aspecto. João capítulo 17 é um dos capítulos mais admiráveis e profundos das Escrituras. Há muita teologia aqui nesses versos, muita. Aqui nós encontramos o que conhecemos como a oração sacerdotal de Jesus. Essa oração, ela recebe o nome de sacerdotal porque Jesus, à semelhança dos sacerdotes do Antigo Testamento, ele se coloca diante de Deus para interceder por seu povo. O povo aqui, dentro do contexto dessa oração, são seus discípulos, os 12, aqueles que estão próximos a ele, mas de modo mais abrangente, ele está orando, ele está intercedendo, ele está se colocando diante de Deus para representar toda a igreja, como nós veremos em instantes. Ligado a isso, nesse capítulo, há verdades que são muito valiosas e que precisam ser consideradas com atenção. Porque o primeiro movimento, ao olhar para João 17, é identificarmos uma espécie de estrutura, e há uma clara estrutura nessa oração. Essa estrutura é dividida de acordo com 3 pedidos principais de Jesus. Em um olhar mais atento, nós observamos que dos versos 1 a 5, olhe para a sua Bíblia, Jesus está orando por si mesmo. Dos versos 6 a 19, Jesus vai orar pelos seus discípulos. E nos versos 20 a 26, Jesus ora por aqueles que no futuro creriam nele por meio do testemunho dos apóstolos. Mas para além de nos apontar apenas para os motivos de oração de Jesus, essa estrutura nos mostra algo ainda mais excelente. Nós observamos por meio dessa estrutura, dessas 3 partes, o grande momento, os 3 grandes momentos da história da redenção e que tem relação com as 3 pessoas da bendita Trindade, Pai, Filho e Espírito. Há pouco eu dizia aos irmãos que se quisermos contemplar a unidade da igreja, nós precisamos contemplar o próprio Deus. E olhando para esses versos, a gente enxerga um pouquinho dessa realidade. Quais são os 3 grandes momentos da história da redenção que Jesus vai nos apresentar aqui nesses versos? Pois bem, nos versos 1 a 5, olhando de forma atenta para esses versos, nós observamos que o início da história da redenção se dá antes da criação. Isso fica claro na conversa do Filho com o Pai, de Jesus com o Pai, sobre o povo que lhe foi dado antes da fundação do mundo. O verso 4, por exemplo, vai nos dizer: eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra da qual me encarregaste. Ou seja, Jesus foi encarregado de uma obra antes da própria encarnação. O verso 5 nos diz: agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está dizendo claramente: olha, eu estive com o Pai na eternidade, e na eternidade passada, podemos assim dizer, eu recebi do Pai uma tarefa, eu recebi do Pai algo a fazer, uma obra para ser feita. Meus irmãos, nós podemos compreender, portanto, que havia desde a eternidade um plano perfeito, orquestrado dentro da própria Trindade, para redimir o homem, ao que nós chamamos na teologia de pacto da salvação, ou pactum salutis, uma realidade intratrinitária entre Pai, Filho e Espírito, antes da criação, antes do haja luz, um plano perfeito que viria a acontecer no tempo e no espaço, e essa realidade ela ganha forma, ou tem o seu primeiro grande ato histórico, quando Deus Filho, Cristo Jesus, que havia sido encarregado por Deus, vem a esse mundo, cumpre a sua missão e volta para o Pai.
É por isso que nessa primeira parte da nossa oração, Jesus está pedindo oração por Ele mesmo. E Ele vai apontar para essa comunhão eterna com Deus Pai. Os versos 6 a 19, nós observamos o segundo movimento. Jesus está orando pelos seus apóstolos. Mas o que é que isso tem a ver com a história da redenção? Observe. Após a ascensão de Cristo aos céus, em Atos capítulo 1, verso 9, o grande enredo da redenção, da salvação, continuará através da pregação apostólica. Jesus, o texto de Marcos, se não me engano, se não me falha a memória, capítulo 3, Jesus vai escolher os 12 para estar perto dele e vai dizer, eu chamo vocês para que estejam perto de mim, para que façam aquilo que eu estou fazendo, que vocês preguem o evangelho, que vocês curem pessoas pela autoridade que eu mesmo estou dando a vocês. Então, Jesus prepara esses homens para que esses homens possam, portanto, dar continuidade a esse ministério. E diante dos grandes desafios que esses apóstolos teriam para cumprir a missão de propagar o evangelho do reino de Deus, habilitados pelo Espírito, Jesus intercede por eles. Jesus roga por esses homens, pedindo ao Pai que os guarde, os santifique na verdade. Verso 11, por exemplo, nos mostra, não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus sabe dos dilemas, das lutas desses homens e, portanto, ele intercede pelos seus apóstolos e pela grande história da redenção. E, por fim, versos 20 a 26, o terceiro e último movimento encontra-se aqui, e ele nos mostra que o grande enredo da salvação será consumado, podemos assim dizer, quando aqueles que pela pregação fundamentada no ensino dos apóstolos, que igualmente se encontra alicerçada nas palavras de Jesus, reconhecem a Cristo como seu único suficiente Senhor e Salvador. Quando isso ocorrer, o cumprimento da missão que começou na eternidade chegará a todas as partes do mundo. Verso 20. E rogo não somente por estes, ou seja, pelos 12, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. E qual o ponto, meus irmãos? Jesus, em último lugar, ele ora por sua igreja. Nós somos o objeto da oração de Jesus aqui na última parte da oração sacerdotal. Nós abraçamos o senhorio de Cristo, a realidade de que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, como fruto da pregação fundamentada no ensino dos apóstolos. Nós reconhecemos isso. Essa realidade passou de geração em geração durante toda a história da igreja e nos alcança hoje, aqui, agora. E Jesus ora pelo seu povo, pela igreja, mas ele tem um pedido particular. Qual o principal pedido de oração de Jesus em relação àqueles que creriam em seu nome? Qual o principal pedido de Jesus pensando na sua igreja? Jesus ora por unidade. É isso que nós observamos nesse verso. Eu pergunto a você, olha, quantos pedidos poderiam ser feitos por Jesus? Quando você ora pela sua igreja, o que é que você ora pensando na sua igreja? Ao pensar na igreja, Jesus orou por unidade. Ele ora apresentando ao Pai justamente esse ponto, a unidade. E nesse ponto um detalhe precisa ser colocado aqui. Quando nós falamos de unidade na igreja, nós não estamos nos referindo à uniformidade. Nós precisamos distinguir esses dois termos para o bom andamento da nossa fala ainda nessa noite. A igreja de Cristo, ela não prega a uniformidade. O mundo, ele vai pregar a uniformidade. A igreja, ela não prega a uniformidade. A uniformidade implica que todos devem plenamente ser idênticos em pensamentos, em comportamentos, preferências. E esse certamente não é o desejo de Cristo. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para forçar nada nesse sentido. Nós não precisamos passar por uma espécie de moldura aí, cujo qual nós, e na medida que nós entramos na igreja, nós somos quadradinhos, iguaizinhos.
como se fossem tijolos saindo de uma mesma forma. Não, nós não somos assim e nem pregamos essa realidade. Por quê? Porque essa realidade, ouça, não aponta para a beleza do Evangelho. Você consegue, usando o algoritmo ao seu favor, numa rede social, da internet, juntar pessoas que pensam iguaizinhas em determinado espaço, em determinado reduto. E aí você tem igreja para a tribo X, para a tribo Y, mas observe, nada disso aponta para a beleza do Evangelho. Por isso que nós pregamos e falamos sobre a unidade. A unidade tem um aspecto diferente. A unidade refere-se ao fato de que, embora haja diversidade, nós não somos iguais, idênticos. Não temos os mesmos gostos, opiniões. Há torcedores do América dentro da igreja, há torcedores do ABC dentro da igreja. Há torcedores de partido político X, há torcedores de partido político Y, dentro da mesma comunidade de fé. E nós observamos essa realidade de que essas pessoas que lá fora o mundo têm colocado uma barreira de separação, mas que na ambiência da comunidade de fé, essas pessoas têm tudo em comum, tudo em comum. Por quê? Porque é algo mais denso que nos conecta. Essas pessoas estão unidas dentro da comunidade, dentro desse corpo, não por um time de futebol, não por conta bancária, mas única e exclusivamente pelo sangue de Cristo Jesus. Essa unidade por meio de Cristo é o que nós, enquanto igreja, devemos pregar e viver. E o padrão, observe, dentro do texto que nós lemos, para vivermos essa realidade, a realidade da unidade é justamente a bendita Trindade. Pastor, 1h10 falando sobre Trindade, domingo, dia dos pais. Meus irmãos, nós precisamos entender que doutrina não pode ficar no aspecto subjetivo. Há muitas pessoas que defendem que doutrina para lá para dentro do seminário. Doutrina dentro da sala de aula. Igreja não é lugar de doutrina. Ledo engano. Quando você fala de Cristo para alguém, você está apresentando uma cristologia. Nós só não sabemos se ela é saudável ou não. Mas você, ao falar de Jesus, você está entregando uma doutrina, um ensino. Doutrina, ela molda não apenas a nossa mente, mas a nossa prática. Se nós quisermos mudar a cultura de determinado lugar, nós entramos primeiro na mente, na consciência. Comportamento não se muda por comportamento. Você quer ver um detalhe claro sobre isso? Carta de Paulo aos Efésios e Colossenses. Efésios, Paulo vai trabalhar a realidade da bendita Trindade no primeiro capítulo, dizer que nós somos redimidos para o louvor da glória da bendita Trindade. E ele vai discorrendo sobre a obra de Cristo, sobre a plenitude do Espírito. Quando nós chegamos no capítulo 4, nós temos agora uma realidade prática, ou seja, lá em Éfeso, a igreja deveria reagir, mulheres submissas aos seus maridos, maridos amem a sua esposa, filhos obedeçam aos pais, servos tratem bem os seus senhores, senhores e servos. Por quê? Pela doutrina, pelo ensino que foi apresentado em Colossenses, a mesma coisa, em Romanos, a mesma coisa, 11 capítulos, doutrina, 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 capítulo 12, prática. Como é que você lida com os irmãos mais fracos? Tudo à luz da realidade ensinada. Então, para nós, doutrina é algo extremamente caro, e nós, ao falarmos da doutrina da Trindade, estamos diante da doutrina, digamos, a mais preciosa para um cristão. A doutrina da Trindade é, sem dúvidas, uma das mais importantes da fé cristã, porque é a doutrina que fala sobre o Deus a quem nós cremos, amamos e servimos. Eu me lembro que o teólogo holandês Herman Bavinck, no final do século XIX, início do século XX, ele afirmou em sua obra As Maravilhas de Deus o seguinte: o artigo sobre a Trindade é o coração e o núcleo de nossa religião, e o prazer e conforto de todos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo. A confissão da Santíssima Trindade é a pérola preciosa que foi confiada à igreja cristã para ser protegida e defendida. Ou seja, o cristianismo ele não se sustenta se a doutrina da Trindade cair. Você não pode ser um cristão autêntico se você negar essa
doutrina. Ela é o coração da nossa fé, todo cristão precisa afirmar, porque ela nos distingue de qualquer outro tipo de religião. Esse é um dos distintivos nossos enquanto cristãos. Nós somos o que costumamos dizer monoteístas trinitários. Nós cremos que nosso Deus é um só, porém subsiste eternamente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há somente um Deus em essência e substância. Foi assim que ele, meus irmãos, se revelou. Foi assim que ele se revelou. E a doutrina da Trindade, ela precisa estar diante de nós, ao pensarmos igualmente no aspecto da igreja. Se nós perdermos a capacidade de contemplar a bendita Trindade, nós perderemos igualmente a capacidade de contemplarmos a unidade do povo de Deus. Eu quero mostrar alguns desses aspectos à luz do texto que nós acabamos de ler, e nós veremos pelo menos três realidades ou verdades fundamentais sobre a unidade do qual nós fomos chamados. O verso 20 nos diz: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um. O que é que Jesus está afirmando nesse verso? Ele está afirmando em sua oração que um povo creria nele por intermédio da palavra dos seus discípulos e por meio da pregação do evangelho. Muitos abraçariam a fé ao ouvirem o testemunho dos apóstolos acerca do Cristo morto, crucificado, mas também ressurreto. Isso nos apresenta um princípio. É por meio dessa palavra, de ouvir as boas novas de salvação de Cristo Jesus, que um homem recebe a fé salvífica. É claro que Jesus está falando aqui. Aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, eu oro por esses, que darão ouvidos, que se inclinarão de modo favorável, que responderão em arrependimento e fé ao ouvirem o chamado do evangelho do reino de Deus. Portanto, observe, um povo nasce pela palavra. Deus cria o mundo pela palavra, mas a igreja do Senhor Jesus, ela nasce por meio da palavra. É por meio da palavra de Deus que nasce um povo. E o grande pedido de Jesus é para que esse povo que nasce da pregação da palavra viva em unidade. Ou seja, o fundamento para o viver em unidade é a pregação do evangelho, é a palavra de Deus. Uma igreja que nasce pela palavra permanece na mesma palavra. Meus irmãos, a verdadeira unidade da igreja só pode existir quando está firmada na palavra de Deus e na fé comum do evangelho. O que realmente nos une enquanto povo de Deus, enquanto igreja de Cristo Jesus, não são nossas preferências, não é o nosso estilo de música, não são as tradições culturais, não são as linhas denominacionais. Essas coisas secundárias nunca devem ser o fundamento da comunhão dos crentes. A base da unidade é a verdadeira fé no evangelho. O evangelho é que nos une, meus irmãos, a obra de Cristo na cruz. A graça é que nos salva, a escritura que nos guia. Esses aspectos devem nos conectar uns aos outros. E quando a igreja se afasta dessa fundação sólida, ela se torna vulnerável a divisões, confusões e disputas inúteis. Portanto, devemos estar firmes no evangelho e na palavra de Deus, porque só sobre essa rocha a igreja pode permanecer unida, mesmo em meio às diferenças. Pessoas distintas, com backgrounds distintos, com contas bancárias distintas, mas que na verdade têm tudo em comum, porque o que une esse povo, o que conecta esse povo é justamente a cruz de Cristo, é justamente o evangelho da graça de Deus. Isso nos leva ao segundo movimento do texto. O verso 21 e 22 nos diz: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Rapidamente, meus irmãos, olhando para esses versos, nós podemos perceber como a unidade da igreja tem
muito mais a ver com o aspecto espiritual do que meramente salvaguardar o bem-estar dos crentes. É isso que nós observamos quando nós olhamos para esse texto, porque em todo o tempo aqui Jesus aponta para a unidade da igreja como reflexo da unidade que há entre o Filho e o Pai. Que eles sejam um, assim como eu e ti, nós somos um. E se Jesus se apresentou, ou Jesus apresentou isso ao Pai, nós devemos considerar esse aspecto, a união que há entre Pai e Filho, como uma luz lançada no meio da igreja, para que haja igualmente união, conexão entre os crentes. O desejo de Jesus é que o seu povo seja um, tenha coesão, tenha a mesma essência, mesmo com as diferenças inerentes. Nós precisamos almejar a unidade, porque o nosso Deus em si mesmo é somente unidade, e isso é a glória da igreja. O nosso Deus em si mesmo é unidade, uma plena unidade. Um teólogo já vai dizer que a Trindade é a grande sociedade, a bendita sociedade. E nós precisamos considerar esse aspecto de que a Trindade é de fato modelo para as nossas igrejas. A Trindade não é uma unidade artificial ou forçada, mas Pai, Filho e Espírito são distintos, pessoas distintas, mas perfeitamente unidos em amor e propósito, a mesma essência, a mesma substância e da mesma forma, observe. A igreja é composta por pessoas diferentes, mas que devem estar unidas em Cristo, vivendo em amor, em serviço, em obediência à palavra de Deus e, o mais importante, pelo vínculo do Evangelho. Meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa igreja, o que é importante? É importante que a gente não tenha uma linha divisória. O que é que divide esse povo aqui? Não, esse povo aqui é dividido pela conta bancária. Eu tenho dito aos irmãos lá na igreja, já falei algumas vezes, que se você for numa academia em que a mensalidade é R$300, você vai ver um nível de pessoas e eu não estarei lá. Se você for numa academia que é R$50, você vai ver outro nível de pessoas completamente distintas. Umas pessoas com mais posses, outras pessoas com menos posses, enfim. Mas o ponto é que dentro da comunidade de fé nós temos pessoas distintas, contas bancárias distintas, grau de instrução distintos, mas que compartilham a mesa, compartilham a vida e que têm tudo em comum, têm a mesma essência, têm a mesma substância. Há um sangue mais forte que nos une e esse, mais uma vez, volto a dizer, é o sangue de Cristo Jesus. A nossa unidade deve ser visível na maneira como tratamos uns aos outros. Devemos cultivar relacionamentos de honra e respeito dentro da igreja, assim como as pessoas da Trindade honram-se mutuamente, glorificam-se mutuamente. Nós precisamos considerar esse aspecto. O verso 23, Jesus encerra esse argumento dizendo: eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste assim como me amaste. Qual o ponto aqui para nós à luz desse verso? A unidade da igreja tem um propósito missionário. Pastor, então por que nós devemos viver em unidade? Primeiro, porque é isso que Deus espera de nós. E nesse movimento nós glorificamos a Deus. Nós estamos vivendo à luz da essência do que o nosso Deus é em si mesmo. Mas não menos importante, a unidade da igreja revela algo para o mundo. O texto é claro a nos dizer, a fim de que o mundo reconheça. O mundo precisa ver, o mundo precisa enxergar que Cristo é de fato o Cristo de Deus, o Messias, o enviado, o Senhor e Salvador tão aguardado, na medida em que o povo dele caminha em unidade. Quando a igreja vive em unidade, ela demonstra que há algo sobrenatural em seu meio. Algo que o mundo lá fora não consegue produzir. E qual ponto? Nós temos Paulo trabalhando em Efésios, a realidade da largura e da profundidade.
E em nossas igrejas, nós precisamos experimentar esses dois aspectos. Largura, pessoas diferentes, pessoas distintas. Vai abrangendo, abrangendo, abrangendo. Pessoas, nossa, fulano é tão diferente de mim, porque você observa essa largura. Vai abrindo, 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 abrindo. E você vê o aspecto de profundidade. Nós somos chamados não a tolerarmos uns aos outros, mas para vivermos em um relacionamento profundo. As metáforas são claras. Família de Deus. A igreja não é como se fosse uma família. A igreja é uma família. Uma família, de fato. Lá fora, nós observamos o mundo, o modus operandi do mundo. Quando há largura, não há profundidade. Quando há pessoas diversas, e eu abro o leque para ter perto de mim pessoas diferentes, eu não me aprofundo com elas. Quando eu me aprofundo com algumas pessoas, essas pessoas são idênticas a mim. Mas na igreja nós observamos essa realidade de uma outra forma. Pessoas completamente diferentes, mas que vivem em um relacionamento profundo. O mundo marcado por divisões e conflitos, observe, ouça, verá na comunhão dos crentes um reflexo do amor de Deus. Como assim? Pessoas tão diferentes, mas que se amam verdadeiramente, mas que têm tudo em comum. Isso aponta, só tem uma explicação, a cruz de Cristo, o evangelho do reino de Deus. Meus irmãos, nós já sabemos que Pai, Filho e Espírito são uma essência. Os crentes, por outro lado, são na fé, em pensamento, esforço em prol do evangelho e propósito na missão do reino de Deus. Mas há uma semelhança que deve haver e que é por isso que Jesus ora. Nós observamos que Deus, à luz do testemunho bíblico, Deus, Ele é amor. Isso é um argumento a mais para trabalhar o que nós falamos há pouco. Se Deus é amor e toda essa realidade se espraia na comunidade de fé, nós precisamos amar uns aos outros também, porque o amor constitui a exata essência de Deus. Foi isso que disse o apóstolo João em 1 João capítulo 4, verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós estamos aqui, vivemos essa realidade, porque nós conhecemos a Deus. Portanto, o vínculo que deve haver no meio do povo de Deus não é outro senão o amor. O próprio Jesus diz, e sabereis que sois meus discípulos quando baterem de porta em porta pregando o evangelho, né? E vão saber que vocês são meus discípulos quando virem vocês andando com a Bíblia embaixo do braço? Não. Saberão que vocês são meus discípulos quando tiver amor no meio de vocês. Quando vocês amarem-se uns aos outros. Então o amor de Deus e a Deus é o que deve nortear as nossas relações. Meus irmãos, nós somos conectados pelo vínculo do evangelho. Reforço isso mais uma vez. E nós somos chamados a viver à luz dessa realidade, pautados no amor que é reflexo do nosso Deus, do Deus Trino. É exatamente amar uns aos outros que a unidade de todos os crentes adquire expressão. Na verdade, Jesus já havia falado sobre isso com seus discípulos pelo menos 3 vezes no Evangelho de João, o discípulo amado, e que eu destaco pelo menos uma: ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João capítulo 13, verso 34. E o grande propósito de tudo isso é para que o mundo creia que o Deus Pai enviou ao Filho. Um corte aplicativo para nós é que quando os crentes são unidos na fé, eles exercem poder e influência. Já parou para pensar nisso? Quando nós vivemos em unidade, quando nós deixamos os nossos interesses para que prevaleça o interesse do Evangelho no meio do povo de Deus, nós temos poder e influência. Nós podemos testemunhar ao mundo. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Isso dá um bom testemunho para aqueles que estão fora. É por isso que a divisão de uma igreja é tão nocivo, porque dá mau testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Uma igreja que se divide por aspectos secundários, isso dá um mau testemunho para o Evangelho que está em voga. Não é o nome do pastor, não é a placa da igreja, mas o testemunho do Evangelho.
Quando nós nos dividimos por brigas e desavenças, o mundo, no sentido de uma humanidade que necessita de salvação, não saberá o que pensar da gente. O que é que distingue esse povo, se aqui fora é tudo igual, se nós vivemos da mesma maneira? Os cristãos, portanto, devem sempre ansiar pela paz, mas nunca pela paz à custa da verdade, pois a unidade alcançada mediante tal sacrifício não merece esse nome. A unidade deve ser pautada na verdade do Evangelho e deve ser vivida pelo vínculo do amor. Enquanto estivermos unidos nesse fundamento, nosso testemunho será forte, a nossa missão fará sentido nesse mundo. Meus irmãos, eu finalizo a minha fala dizendo que certa vez um turista visitou uma catedral medieval e ficou admirado ao ver um grande mosaico que representava Jesus. E quando ele se aproximou daquela imagem, ele percebeu que muitas das pequenas pedras que compunham a tela eram imperfeitas, estavam rachadas, quebradas, outras estavam encardidas. E ele comentou assim com um artesão: algumas dessas pedras parecem defeituosas, então por que usá-las? O artista sorriu e respondeu: se você olhar apenas as peças individuais, pode parecer que elas não se encaixam, mas quando todas estão juntas, unidas, formam a imagem perfeita do Mestre. Eu finalizo dizendo, meus irmãos, que a igreja é assim. Individualmente, nós somos falhos, pequenos, limitados, finitos, pecadores, mas unidos uns aos outros, pela cruz de Cristo, nós formamos uma imagem visível dele para o mundo. Se queremos glorificar a Deus e ser ou ter um testemunho eficaz, devemos cultivar essa realidade para o nosso bem e para a glória do nosso Deus. 3 aplicações e com elas eu finalizo. A primeira: guarde a unidade da igreja com humildade e amor. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 3, diz: esforcem-se para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É curioso ele falar isso, esforça-te, né? Porque para manter a unidade é preciso de perseverança. Eu imagino que há 2 igrejas no ideal das pessoas. A primeira, a igreja ideal, de fato, aquela que você imagina que deveria ser. Pastor, a igreja deveria ser assim, né? Deveria. Pastor, a igreja deveria viver todo mundo junto. Deveria, eu também acho, perfeitamente. Pastor, a igreja deveria, assim, ninguém poderia pisar no pé de ninguém. Eu também acho, deveria. Mas essa é a igreja que você concebe na sua cabeça. Porque a igreja real é diferente da igreja ideal. Muitas vezes nós amamos a igreja ideal e perdemos de vista a igreja real, como disse o Bonhoeffer. Se a gente ficar pensando na igreja ideal, a gente perde de vista a igreja real, meus irmãos. A gente vive no tempo e no espaço, numa igreja de carne e osso. Pessoas vão pisar no seu pé, é verdade, vão pisar. Não espere outra coisa. Mas ainda assim nós precisamos fazer valer a realidade do Evangelho. Quando o seu irmão pecar contra você, ou você pecar contra o seu irmão, vocês vão experimentar uma graça infinitamente maior. Uma graça que só o Evangelho pode produzir. A unidade da igreja é inerente a esse conceito, o esforço, a perseverança. Atos capítulo 2, no movimento da primeira grande conversão, Lucas vai registrar: e perseveravam no ensino, e ele vai descrever outros pontos também. Paulo vai dizer: esforcem-se. Manter a unidade de uma igreja dá trabalho, mas é isso que Deus espera de nós. Nós precisamos guardá-la, portanto, com humildade diante do nosso Deus e do amor que Ele mesmo requer de nós. Em vez de insistir em sua própria opinião, busque a edificação do corpo de Cristo. Busque sempre a edificação do corpo de Cristo. Em segundo lugar, valorize a comunhão e invista nos relacionamentos dentro da igreja. Meus irmãos, invista, nós precisamos ser intencionais ao mantermos a unidade.
pelo vínculo do Evangelho no seio da nossa comunidade de fé, ela não vai acontecer sozinha de hoje para amanhã. Nós precisamos trabalhar, precisamos ser intencionais ao imprimir essa realidade aqui e agora. Em terceiro e último lugar, a unidade da igreja reflete a Trindade e glorifica a Deus. Lembre-se, o mundo verá Cristo em nós quando vivermos em amor e em unidade. Quando o povo de Deus viver juntos, a despeito das limitações, a despeito dos pecados, porque o que prevalece é o evangelho da graça de Deus. E o mundo vai olhar e vai dizer, ali tem um povo diferente. Eu quero conhecer mais sobre essa realidade. Eu finalizo dizendo que a unidade da igreja é bela, não porque nós somos belos, mas porque é um reflexo da beleza da unidade do próprio Deus. E que o Deus Trino nos abençoe, nos capacite, para que a primeira igreja batista de Natal e nossas igrejas permaneçam unidas pela cruz de Cristo. Efésios capítulo 2 é um texto belíssimo. Paulo vai descrever na metade desse capítulo que nós éramos sem Cristo, mortos em nossos delitos e pecados, mas a partir do verso 11 ele vai dizer que há judeus e gentios, povos completamente distintos, diferentes, mas que agora há um só homem. Eles são uma família, eles são um corpo. Por quê? Porque a graça os alcançou. E quando a graça, meus irmãos, nos alcança, e nós reconhecemos que somos pecadores e merecedores, o que prevalece não é o que eu quero, o que você quer. O que prevalece é a cruz de Cristo, é o que Deus tem para nós. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, te peço humildemente que, a despeito das minhas inúmeras limitações no falar e dos meus irmãos no ouvir, que Teu Espírito Santo possa completar a obra. Nós queremos que a Tua palavra prevalece acima das nossas fraquezas e pedimos que o Senhor haja em nós e através de nós, para que vivamos, enquanto igreja do Senhor, a unidade que o Senhor requer de nós. Não a unidade com base em aspectos culturais, mas uma unidade, ó Deus, que está pautada no Evangelho, na cruz, na graça, em Cristo Jesus. Que o sangue de Cristo prevaleça em nossos relacionamentos, na ambiência da nossa comunidade. Que quando houverem desavenças, atritos, dificuldades, a Tua palavra nos governe, Senhor. Ó Pai, continua ministrando a nossa mente e o nosso coração. É o que nós te pedimos. Abençoa o pastor Edson na frente desse rebanho. Dá ao teu servo sabedoria, humildade, poder, vindo do alto, para continuar pregando as verdades eternas. É assim que nós oramos por Cristo Jesus, Salvador nosso. Amém e amém.